Vamos lá. PSS1, Alto de São Lourenço, de Padre José de Anchieta. Qual o objetivo dessa peça? Difundir a fé católica. O que o Padre José de Anchieta se dedicava? Ao quê? À catequese indígena. Então, ele criou essa peça teatral em 5 atos, que denominou Alto de São Lourenço, para difundir a fé católica e colocar medo no indígena em relação a práticas que eles faziam e que ele denominava como prática demoníaca, como pecado. Continuando. Então, o Alto de São Lourenço, na maior parte, foi escrito em espanhol, em tupi-guarani e em português. Logo, porque seriam esses 3 povos que iriam assistir à peça. Trata-se do Martírio de São Lourenço, como já falamos, em 5 atos, com 1493 versos, e na peça vai aparecer anjos e demônios. Algumas características da peça. Então, é um gênero dramático, colocado o discurso direto, está dentro dos objetivos da Contra-Reforma, difundir a fé católica, utilizando-se do princípio horaciano de deleitar e instruir. Então, através da instrução, do conhecimento da fé católica, da catequização, eles iam usar o critério de deleitar, do teatro. Uma convergência existe com o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, porque a Barca do Alto do Inferno de Gil Vicente também é um tema religioso e personifica valores morais. O que é personificação de valores morais? É dar vida, colocar ação em objetos, em coisas. Então, tanto Gil Vicente como José de Anchieta usaram desse recurso de personificação em suas peças teatrais. Então, a diferença que existe nas 2 obras, que podemos perceber, apesar de elas convergirem em algumas coisas, é que Gil Vicente vai ironizar o clero. Ironiza a classe dominante, no caso, os religiosos da época. E a Anchieta já vai ironizar os indígenas, as práticas usadas pelos indígenas. Então, ele vai impor a cultura do dominador, vai impor a sua cultura ao dominado, aos índios, que eles consideravam incultos, né? E vão colocar esse horror ao pecado através da catequese, da catequização. Isso é coisa que aconteceu muito, essa perseguição implacável de toda forma de magia. Então, isso aconteceu muito na Contra-Reforma. A Contra-Reforma veio para, de uma forma assim, bem, de uma forma de perseguição a todos aqueles que praticassem coisas não aceitas na religião católica. Os indígenas, por exemplo, eles dedicavam cerimônias aos mortos. Nessas cerimônias deles, eles cantavam, dançavam, usavam bebidas, fumavam, faziam ficavam em transes. E esses transes, todo esse ritual era presidido pelo pajé. E ali acontecia a antropofagia, que é a prática de canibalismo. Então, tudo isso era combatido, né? Era uma forma de combater toda essa prática indígena através, e o Anchieta, ele usou dessa peça para combater tudo isso. Então, os jesuítas, para eles, isso tudo era uma forma de demonização, era tipo,
era a animalização, eles tipo, usavam isso como rituais demoníacos. Eles animalizavam a figura do diabo. E Anchieta animalizou a figura do diabo através dessas práticas dos indígenas. Isso que nós chamamos, então, de personificação. Dois personagens da peça de Anchieta eram o Guaixará e o Aimbirê. Esse era tido como o rei dos diabos, e Aimbirê foi criado por Guaixará. Só que eram dois chefes tamoios. Esse chefe tamoio, o Guaixará, ele tinha atacado 2 vezes os portugueses. Então, Anchieta usou o nome desse chefe tamoio para dar como sendo o rei dos diabos. E aí, Imbirê foi criado por Guaixará. Então, é um outro demônio criado pelo rei dos diabos. Então, e também era o nome de outro chefe tamoio. Então, com isso, Anchieta representava que tudo que acontece na vida de Guaixará eram elementos presentes nos rituais dos tupis. E tudo, então, que Guaixará fazia era como se ele fosse um rei dos diabos, não era coisa boa. Não vinha a ser coisa aceita, era vista tudo como práticas pecaminosas. Agora, já o colonizador, no caso, que aparecia na obra, na peça, já vai ser representada pelo homem virtuoso, num homem bom, num claro contraste à condição do pecador. Então, o colonizador vai ser o homem bom, e vai ser o contraste do pecador que vai ser atribuído aos índios. O pecador, o índio, como demônios, nas falas dos demônios, dos chefes demoníacos, que era o Guaixará e a Imbirê, e o colonizador, o homem bom, o homem virtuoso. Então, vocês sabem que a Contra-Reforma foi uma forma de levar a fé católica ao número maior de pessoas, porque existiu a Reforma, e na Reforma Martinho Lutero foi contra a Igreja Católica, e após a Reforma se perdeu muitos fiéis da Igreja Católica. Então aconteceu a Contra-Reforma para vir a mostrar novamente os valores, os princípios da fé católica, e dessa forma converter mais servos para essa. Então, assim nós pudemos ter um resumo do Auto de São Lourenço, de Padre José de Anchieta, que tinha como objetivo difundir a fé católica. Essa fé católica que estava sendo, que tinha diminuído a partir da Reforma, e então o José de Anchieta trabalhava nessa expectativa de mostrar aos indígenas os seus atos pecaminosos, a sua forma errada de viver, através de atos que eles consideravam, que José de Anchieta considerava demoníacos, e voltar a sua fé ao catolicismo e o que a Igreja Católica pregava.